Olá, você está aqui no podcast acadêmico. Nossa convidada de hoje é Solange, enfermeira, escritora, artesã e tudo isso sendo portadora da síndrome de Moebius. Eu conheci Solange num congresso no Brain Connection. Ela estava fazendo o maior sucesso. Olá, Solange, como vai? Olá, bom dia, como vai, Anne? Então, eu já queria começar perguntando, Solange, es- houveram pessoas que duvidaram que você ia fazer tanto sucesso? Olha, essa pergunta assim, é clássica, né? Com certeza, é o que mais tinha, né? Na verdade, o que eu mais encontrei nessa minha trajetória foi isso, né? Pessoas que duvidaram da minha capacidade, do meu. Até no sucesso, eu acho que, usando a palavra sucesso como. Na verdade, sucesso como consequência, né? Então, se a pessoa duvidava, eu acho que ela nem imaginaria que eu conseguiria chegar onde eu cheguei hoje. Sim, pois é. Solange, conta pra gente como foi que começou tudo isso, quando foi que suspeitaram que você talvez tivesse uma síndrome que tinha que investigar. Uhum. Então, na verdade, eu nasci numa cidade pequena, né, de Minas Gerais, Poço Fundo, e na época, quando eu nasci, a pediatra achou que estava tudo normal, era tudo normal, e assim, eu nasci falando, tipo, gordinha, eu nasci muito bem, não tinha nenhum problema, além da síndrome, só que a pediatra não sabia, e aí eu fui perdendo peso, de acordo com os dias iam passando, eu fui perdendo peso. Por quê? Eu não amamentava, na verdade minha mãe tinha leite e tal, só que eu não conseguia amamentar devido, ao movimento da boquinha, né, eu não Uhum, conseguia. E aí minha mãe levava na pediatra, e ela achava que estava tudo normal, e não estava. E aí eu fui perdendo peso e tal, e aí, até no meu livro, eu conto que, depois disso, a minha mãe introduziu, né, a mamadeira, porque não tinha como. eh, e aí ela introduziu a mamadeira e eu fui tomando, né, eu mesmo fui desenvolvendo a habilidade de estar amamentando ali pela mamadeira, sabe. uhum, E voltando um pouquinho atrás, até minha mãe tentou, assim, naquela época, né, eu usava, assim, tinha, assim, tinha mães de leite, que o pessoal fala, ela tentou, até uma amiga minha, uma amiga da minha mãe, tentou me amamentar, mas eu não consegui amamentar. E assim, então minha mãe tentou introduzir ela mesma, sabe? E assim, eu considero que eu sou uma guerreira, porque hoje eu vejo muitas crianças que precisam de fono para estar introduzindo, né, a alimentação, e é o correto, e naquela época não existia nada disso. Então uhum, eu fui, introduzindo, né, eu mesma, vamos dizer assim, e fui adaptei a amamentar na mamadeira, sabe. E aí com 6 meses, aí se passaram 6 meses, a minha mãe, minha mãe com meu pai tinha uma amiga e tinha um conhecido dela, ele era, na época, cirurgião bucomaxilar em Alfenas. E aí ele estava se formando em medicina, mas ele já era cirurgião, algo assim. E aí eles me levaram lá, com 6 meses aproximadamente, e aí ele falou, né, da síndrome de Moebius, que era uma síndrome muito rara. Naquela época, era mais rara ainda, né, uhum. que não tinha remédio, só tinha assim, prevenção, vamos dizer assim, e aí foi Sim. a partir daquela época que minha mãe descobriu, né, na verdade. E aí foi naquela época. Aí o resto é história, né? Aí o resto é história. O resto é Tá, história. O resto é história. certo, Solange. E aí, me conta o que fez você decidir que você queria fazer enfermagem? Então, na verdade, eu iniciei esse foi um processo, assim, diferente, não foi direto à enfermagem que eu comecei. Eu comecei a Entendi. fazer o auxiliar de enfermagem, sabe. Eu fiz Uhum, auxiliar, aí logo em seguida eu falei: "Ah, quer saber, eu vou fazer o técnico", sabe. E assim, eu sempre fui muito eu gosto, né, de cuidar das pessoas, isso é meu, é uma coisa que é minha, eu gosto de ter contato com o público, e assim,
isso eu já carrego desde sempre. Mas, assim, eu comecei como auxiliar, fui para o técnico, e aí eu falei, pensei, ah, quer saber, eu vou começar a faculdade logo, porque aí eu já ingresso, né, na minha mente, eu já ingressaria num momento, nossa, eu já faço a faculdade, já tenho, já, assim, tinha outros planos e tal, e assim, aí eu comecei desde o início a faculdade, sabe? Então eu fui, foi uma coisa atrás da outra, o auxiliar, o técnico, e já entrei na faculdade, sabe? Certo. E aí, nessa trajetória da faculdade, houve vários momentos em que pessoas tentaram dificultar a sua trajetória, não é verdade? Teve a questão de uma coordenadora, um Sim, professor. sim, sim, sim. Na verdade, eu não, na verdade, na faculdade, quando eu entrei, eu não imaginaria que seria como foi. Na verdade, eu entrei como qualquer pessoa, tipo, feliz, né? Eu iria ter uma faculdade boa, eu iria estar bem lá, eu iria, sabe, fazer amigos. Na verdade, eu fiz e tal. Uhum. Mas, assim, eu vou contar para você o contexto de tudo. Porque, assim, no início foi muito difícil, porque quando eu entrei, nenhuma pessoa, claro, por exemplo, se entra um aluno que ele é portador de alguma síndrome, ou não só síndrome de Moedas, pode ter qualquer deficiência. Eu acho, na verdade, eu acho, não, eu tenho certeza, que a direção, né, da escola, universidade, de onde for, se tem uma pessoa que tem uma deficiência, eu acho que é mais que uma obrigação fazer uma junta, uma conversa, um diálogo. E assim, quando eu entrei, não existiu. Na verdade, eu Caramba, comecei a fazer, e aí eu comecei a pegar um monte de dependência, porque eu não consegui, eu não tinha ajuda, e aí, assim, foi juntando aquele tanto de coisa, sabe? Juntando aquela, fazer uma bola de neve. E aí eu não obtive ajuda alguma, assim, durante esses anos da minha faculdade, né? Que depois eu vou falar para você, eu só fui obter ajuda mais no final. Depois, aí eu vou entrar caramba. nesse contexto também. Então quer dizer que no começo da faculdade, nenhum professor, nenhum profissional da faculdade chegou para você e falou: Não, eu quero entender mais a sua síndrome para ver como é que a gente pode te ajudar. Aham, Isso não não, olha, aconteceu. então, no início da faculdade não aconteceu. Na verdade, no início, como as pessoas não me conheciam, né, na verdade, tiveram exceções, se eu não me engano, foi tipo assim, 2 ou 3, mas isso eu indo atrás, né, eu indo Sim, atrás, conversando, né, e assim, mas assim, em compensação, assim, né, de 12 2 ajudavam, sabe? Mas ajudavam sim. no sentido, assim, dentro da limitação deles, e assim, mas eu sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram no início, sabe? Mas foram só uns 2, 3 e só, sabe? Mas assim, o resto, tipo, coordenação do curso, não tive apoio nenhum, sabe? Isso foi, assim, até difícil falar, por exemplo, às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas a sua trajetória acadêmica não foi uma coisa boa, eu falo, infelizmente não foi, sabe? Não foi Uhum. uma trajetória boa. Certo. Não, e o pior, Solange, é que alguns professores não apenas não ajudaram, como atrapalharam, não foi isso? Com certeza. Nossa, o que mais teve, né, eram professores, até professores assim, que eram mestres, doutores, né, eu acho que, de acordo com a formação, a pessoa vai tendo mais experiência, né, mas não era o que aconteceu. Lá na universidade tinha professores, doutores, mestres, e que, assim, iam conversar comigo, assim, me deixavam no chão, sabe? Era como se eu Caramba. fosse um nada. E assim, eu estou falando, eu tenho, assim, eu não estou falando por mim, eu tenho provas que eu falo, sabe? Eu falo com certeza. E assim, isso é muito triste, você ver uma pessoa que é formada, ela tem capacidade de estar ali representando os alunos ali da sociedade, perante a faculdade, a universidade, que seja, né? Infelizmente, ela ter uma discriminação com a pessoa que é diferente. Infelizmente, eu vivi tudo isso dentro da universidade. Solange, eu lembro que teve um professor que, no seu estágio da UBS, que ele não queria te deixar fazer nenhum procedimento.
É, é, na verdade, esse contexto dessa história, dessa parte da minha história na universidade, é, eu me emocionava muito, agora eu já consigo falar Sim, com calma, terapia tá em dia, terapia tá em dia, graças a Deus. Aí, muita conversa na terapia, ajuda. Então, assim, hoje eu falo com propriedade, mais calma, mas isso não significa que isso não doeu, que não machucou, que sim. eu carreguei isso por muito tempo, né, eu Uhum. arrastei isso por muito tempo. Então eu cheguei na unidade básica de saúde para estar fazendo o estágio como qualquer aluna. Porque eu já tinha discernimento técnico, eu sabia o que eu ia fazer. Eu jamais iria realizar alguma coisa que eu não soubesse, jamais. Eu era Sim, estagiária e mesmo que eu não fosse, eu jamais iria realizar alguma coisa que eu não sabia, né? Nunca. uhum. E assim, e eu chegando lá e tal, é, na verdade, eu vou dar o exemplo do primeiro. Era para fazer um desbrilhamento de uma. É tipo uma perícia, eu não lembro, tipo um curativo, na verdade. Que era um Sim, curativo maior e tal. E tinha que usar várias coisas. E assim, eu estava lá, na verdade, eu não tinha formado, né? Não estava assim lá, tipo, eu não formei, não sei nada. Claro que não, eu trazia um embasamento teórico, eu sabia, eu tinha certeza que eu sabia, né? Tenho certeza. E aí, quando eu cheguei lá, aí ele falou, então, Solange, tudo bem, né? Bom dia. Ele me recebendo, né? Então, aqui, o que que acontece? As pessoas, os alunos, eu não gosto que os alunos mexem nessa parte do estágio, sabe? sim, Trabalha com isso. Aí eu pensei, né? Ué, mas ele não quer que os alunos trabalhem com essa coisa no estágio, mas os alunos vão fazer o quê no estágio? Vai ficar olhando para cima, mexendo no celular, do nada? Não é, não estou entendendo. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí eu questionei ele. Ele, não, então, é melhor você ficar olhando. Aí eu falei, ué, mas olhando? No momento, eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo, né? Eu falei, tá, tudo bem, no primeiro dia. Eu fiquei olhando, observava, anotava. Aí, no outro dia, eu perguntei para uma amiga minha, e olha, fulana, vocês também ficam olhando, só olhando, ele fazer o curativo, fazer essas coisas, tudo que tem lá para fazer e tal. Aí ela falou assim, só, mas você não fez nada, você não pegou nada, nem a pinça, nem para fazer nada. Não, ele não deixou, ele falou que vocês todos ficavam olhando. E aí, essa pessoa, né, falou para mim, não, só isso não existe, é mentira. Ele tá, não, isso é preconceito dele. A gente entra no estágio, a gente vai fazendo, inclusive, ele vai e fica com a gente na sala. Ele ajuda a gente a fazer todo o procedimento, ele vai com a gente. E assim, naquele momento, o meu mundo raiou, sabe, porque, eh, o meu mundo raiou, porque eu senti, eh, eu vou respirar um pouco. não pode respirar. Eu senti que eu senti que ali, eu senti o preconceito na pele, sabe. Eu senti, na pele o que era o preconceito verdadeiramente cara a cara comigo, sabe. E aí, eu falei: "Não, mas eu não posso deixar assim". E a partir daí, eu só fui, entre aspas, regredindo, porque eu já estava lidando com preconceitos de docentes dentro da universidade, sabe. E aí, eu continuei indo no estágio, aí ele, assim, ele não dava espaço, aí eu questionei ele. Eu falei: "Olha, você falou e tal que não pode fazer, mas eu tenho uma colega que falou porque eles fazem. Por que eu não posso fazer? É porque eu tenho uma síndrome, tem alguma coisa a ver? Ele: "Não, mas não é". "Ah, mas ele tem que falar com a coordenadora". Eu falei: "Ah, mas então é ela que não quer deixar também?". Aí então, eu falei: "Não, tudo bem, tudo bem". Aí depois disso, aí depois nessa fase do estágio, até, vou mencionar depois, que eu comecei a fazer acompanhamento com a psicopedagoga, com a Ana, sabe. E ela me ajudou muito a partir daí, sabe, devido a essas coisas, ela foi me ajudando a ter uma clareza do que
do que rolava lá dentro da universidade, sabe? Aí eu já não estava, vamos dizer assim, sozinha lá. E aí eu ia levando para ela, e assim, até eu bater de frente com eles e falar: olha, eu tenho uma pessoa, uma aluna falou que vocês deixam os outros alunos fazer, eles podem realizar o estágio, então eu também quero fazer o estágio. Se vocês falar, por exemplo, eu não posso fazer, vocês vão dar isso por escrito para mim, eu não posso realizar, porque aí eu vou sair daqui com um respaldado, tipo, vocês estão falando que eu não posso fazer, aí eles vão ver o que eu faço. E assim, nesse contexto desses estágios, aí começou a mudar. Aí ele começou a deixar, mas aí era tipo assim, Oliane, era um saco, porque eu não podia pegar nada sozinha, e eu tinha total convicção do que eu estava fazendo, sabe? Eu jamais iria invadir uma coisa que eu não saberia fazer, jamais. E aí era assim, sabe? Foi um embate muito grande com esse professor, da parte dele, e depois, eu acho, eu posso continuar falando desse mesmo contexto Vamos do lá. estágio? Sim, sim. E aí, tá, amenizou um pouco essa parte, porque aí eu conversei na verdade, fomos conversar com a coordenadora, né, a Ana Cristina foi comigo, e aí, na verdade, a minha família já estava envolvida, porque a Ana viu que eu estava certa, e também na universidade, eles queriam passar a minha imagem que eu era errada todo o tempo, eu queria as coisas do meu jeito, e não era as coisas do meu jeito que eu queria, era a coisa certa, porque eu só queria um direito que era meu. Eu não estava pedindo, Exatamente. por favor, sabe, eu não estava pedindo tipo, para passar a mão na minha cabeça. Não, eu estava pedindo um direito que era meu, que eu tenho direito ali, eu tinha certeza que eu tinha direito. E aí eles faziam o contrário. Ao invés de ajudar, eles colocavam na cabeça das pessoas que vinham chegando, entre aspas, para ajudar, que não, eu era o problema, né? Hoje eu Sim, consigo ver isso claramente. Antes eu não via. E aí na minha cabeça, assim, eu fiquei desnorteada de tudo, porque você ter todo mundo, né, não querendo ajudar é muito difícil. E aí, assim, voltando um pouquinho atrás, esse mesmo professor, um dia eu cheguei no estágio, nesse mesmo estágio, ele estava falando para uns pessoal que trabalha lá, falando de mim, falando que eu estava, eu tenho medo de deixar ela fazer, eu não, olha, você vê, eu não sei como é que eu faço. E eu cheguei, quando eu cheguei, ele parou de falar. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Ele assim, quando você chega num lugar e a pessoa está falando de você, tipo assim, você perde o espaço. E aí eu estando, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu falar, eles vão colocar a minha palavra contra dele. Sempre vai ser assim. Então eu tenho que usar algum método meu. Aí eu peguei, eu falei, com certeza vai acontecer mais vezes. Eu peguei, comecei a levar o celular e colocar em pontos estratégicos para eu gravar se ele falasse de novo. E realmente, adivinha, aconteceu. Ele falou, começou a falar coisas da minha pessoa, tipo, que eu não era boa na prova. E assim, na época, as minhas notas eram só ladeira abaixo, mas porque o meu emocional sim. péssimo, sabe? Totalmente, e assim, e não era porque eu não estudava, eu estudava, e assim, estava terrível naquele momento. E aí, eu consegui, depois do estágio, deixei gravando num ponto estratégico, onde ele errado, e aí eu consegui enterrar a gravação. Chegando em casa, assim, meu mundo desabou de novo. Hoje eu dou risada, né? Mas assim, na época, foi muito difícil. Eu consegui gravar, eu falei, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. E essa sensação de uma pessoa que tinha que te ajudar, dialogar com você, e estar falando de você, ao contrário, que você não vai conseguir, que isso não é para você, você tinha que estar longe lá, fazer outra coisa, é muito difícil, porque eu ouvi isso Muito. sozinha, sabe, na minha casa, eu não estava com ninguém, assim, né, e aí eu peguei e falei, não, então tá, calma, mostrei o áudio para a minha psicóloga na época, e aí eu peguei e entrei em contato com ele, eu falei assim, olha,
Eu sei, não sei por que você está com esse posicionamento seu, mas eu sei que você fala comigo dessas coisas de mim aí, e eu queria saber por que você fala. Você não tem esse direito. Você está aí para dar aula, você está aí para ministrar aula. Inclusive, eu não gostaria de falar isso, mas eu estou pagando para estudar. Não é nem questão de dinheiro, mas eu só vou lembrar que nesse momento eu pago o senhor para o senhor me dar aula, mas eu não estou pedindo para o senhor me ajudar, fazer melhor, para ficar mais fácil. Não é isso. O senhor tem a obrigação de me ajudar. E outra coisa, isso é um direito meu. E aí ele falou, não, mas imagina, eu não fiz isso. Eu falei assim, olha, só eu fiz. Se eu receber sorteio, eu tenho áudio aqui comigo. Se o senhor quiser ouvir, eu mostro para você. E aí, eu não me lembro, se eu não me engano, eu mostrei para ele, mas no meu celular, não enviei. E assim, eu provo que eu estou falando. A verdade é que eu guardei esses áudios aqui. Tem esses áudios dele, de uma outra coordenadora, tá tudo guardado. Não tenho isso contra as pessoas, não, mas assim, para eu mostrar que eu superei isso, sabe? E assim, na época, foi muito carregado, porque nesse momento, aí eu tinha que no estágio enfrentar ele com aquela barreira, mesmo assim, sabe? Isso foi muito difícil. E esse professor, aí depois eu ainda tive que ouvir, aí eu levei uma reclamação para a reitoria da faculdade, isso com a Ana me orientando, e assim, quando eles descobriram que a Ana, a psicopedagoga, estava comigo dentro da universidade para me ajudar, não para passar a mão na cabeça, nada disso, Sim. mas para me ajudar, para vencer ali, ele, assim, a maioria das pessoas ficaram loucos, tipo assim, porque a maioria das pessoas iam na conversa de muitas, de coordenadores, de várias pessoas. E quando a Ana entendeu que eu estava certa, eu não estava errada, eu estava procedendo de acordo, ela falou, não, Solange, agora nós vamos ter que tomar providências e eles vão ter que fazer de acordo com a lei, né? E foi assim que foi feito. E depois, aí, a resolver as coisas, mas isso depois ó, de muito tempo, muito tempo. E, inclusive, esse professor, eu continuei o estágio com ele, e assim, eu acabei o estágio, mas assim, foi péssimo, sabe? Não, foi horrível, mas assim, eu consegui, sabe? Mas foi horrível essa experiência, sabe? Nossa, Solange, você falou a palavra enfrentar, e é a palavra que mais define a sua trajetória. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que a pessoa com doença rara, a pessoa que estuda com doença rara, é uma vítima e tudo, mas não. Você teve uma atitude que foi o contrário de atitude de vítima, né? Foi uma atitude de herói, realmente. Você foi de fato uma heroína e enfrentou e teve que ter uma confiança em si mesmo absurda, né? Porque assim, quando a gente tá na faculdade, qualquer aluno tem as inseguranças, né? Normal, ai, será que eu sei? Será que eu vou conseguir? Sim. E ainda assim, Uhum. adicionando a isso, há pessoas que reafirmam que você não vai conseguir, isso realmente tem que ter uma força interior muito grande, né? E você teve. É um exemplo para todos Sim, nós. E outra, é, outra coisa, Solange, muitas vezes essa atitude dos outros de querer colocar você como errada, você que está dificultando, reflete o quê? Uma, uma insuficiência da própria pessoa de saber lidar com aquela situação nova e ela não quer aprender, e aí coloca a outra exatamente. pessoa como errada. Isso acontece demais, Solange, com nossos pacientes com doenças raras, com síndromes raras, né? Por quê? Muitos profissionais, ou Uhum. profissionais da saúde, ou profissionais da educação, eles falam assim: ah, eu nunca vi ninguém com essa síndrome, eu não sei como lidar, e aí começa a se Exatamente. afastar e tornar É. aquilo como um problema. Mas a gente não quer alguém que seja necessariamente Uhum. especialista naquilo, né? A Não. gente quer profissionais que sejam, Uh-uh. que estejam dispostos a aprender e dispostos a acolher. Apenas isso, né? Sim, exatamente. E até, na época, eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga me ajudava muito, de acordo com, assim, porque ela não falava o que era para eu fazer, mas se eu não tivesse a ajuda da minha psicóloga na época, foi muito, assim, Sim. essencial a ajuda dela, porque, na verdade, às vezes eu tinha dia que eu ia na sessão, assim, acabada,
sabe? Às vezes, eu não sabia, eu ia para a escola, para a faculdade, tipo, eu não conseguia, eu achava que eu não teve dias, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E assim, a Laís me ajudou muito em várias coisas, em várias questões. E assim, ela, naquele momento, ela sabia que eu estava vulnerável, sabia que eu tinha várias coisas, mas assim, naquele momento, em nenhum momento ali ela me questionou se mas você consegue? Você, sabe, ela não questionou. Ao contrário de pessoas, né, até de psicólogas dentro da universidade, que me questionou, sabe? E assim, ela não. Ela foi, assim, profissional o tempo inteiro. Ela esteve comigo até a minha formatura. Até hoje eu estou, né? Estou lá até hoje. Mas, assim, foi essencial também a terapia para mim, sabe? Eu falo que a terapia é uma coisa que, se todo mundo tivesse, muitas coisas não aconteceriam. Inclusive, essas coisas de preconceito. Eu acho que essas pessoas todas deveriam passar por terapia. Todas Também acho. deveriam passar por terapia. Teve algum professor que foi o exemplo contrário, assim, um professor que quis acolher, que quis Ah, claro. aprender? Sim, sim, claro, teve. Aham. Eu não posso ser injusta com isso, né? Até eu ia falar para você que eu tive, se eu não me engano, foram uns 2 ou 3 professores que, assim, me ajudaram muito. E, assim, não é questão que, te ajudou, mas então ele deu não. Ele ensinou, ele dialogou. O que eu não sabia, ele, me ensinou de uma outra forma. E, assim, eu Sim, tive um professor, até eu vou citar o nome dele aqui, porque é muito sim. pertinente e, assim, na verdade, eu acho que ele merece o nome dele ser citado. É uma pessoa ao qual eu tenho contato até hoje. Ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Hoje ele se chama José Vitor, ele me dava aula, assim, até, por exemplo, às vezes a aula acabava, ele não tinha aula à tarde, ele ficava comigo para me ajudar em algumas outras questões que eu não estava conseguindo, exercício, ele passava os exercícios tudo de novo. Então, como ele tinha esse horário, aí eu falava, mas não vai atrapalhar o senhor e tal. E não, você vê a diferença de um professor que te ajuda e que quer te incentivar a diferença do que o outro, tipo, olha para o lado e não sente, não quer, parece que nem sente nada. E assim, esse professor assim, era maravilhoso em todas as questões, todas. E assim, eu falo, e a matéria dele não era uma matéria tão facinha, e eu adorava a matéria dele, Sim, porque ele tinha empatia de ensinar, de conversar, e aí a matéria ficava fácil. Eu acho que assim, todo professor, se um professor ou a professora, sei lá, não só de universidade, se você leva um aluno, você fica, não, mas eu não quero aprender, eu não quero perguntar para ele como que é. Ou para a família, né, na verdade, se for criança mais nova, não sei. A dificuldade está instalada ali. Como que, e assim, a grande diferença, eu falo por mim, está nisso. Esse professor, eu assim, deslanchava nas provas dele, sabe? Eu era maravilhosa nas provas dele. E, assim, e eu encontrava algumas dificuldades em outras provas, porque era falta de diálogo, era mais emocional. Igual a minha psicopedagoga falava, o meu estado, a minha dificuldade era sim, emocional, porque eu estava vivendo, vamos dizer assim, um inferno durante a faculdade. E não é uma ferramenta. Mesmo com terapia, assim, tinha dia que eu estava exausta de tudo, e eu tinha que continuar, eu tinha que cumprir deveres. E assim, como você estava cumprindo deveres, com pessoas falando, a maioria falando não, você não consegue, não vai dar conta, e só um pouquinho falando, você consegue. A pessoa, independente dela ser adulta ou não, o estímulo é normal, o estímulo vem de histórias, vem de amigos, independente. Isso não quer dizer que a pessoa é fraca, que tem que precisar disso, e nem se precisar. E daí, naquele tempo, se ela precisar, e daí não tem problema, né? Não tem problema algum. E assim, mas em relação ao que você perguntou, foram os 2 professores, 3, né, que me ajudaram muito, sabe, me ajudaram muito. é engraçado, Solange, que uma coisa que com certeza você vivenciou nessa trajetória foi que a visão dos outros sobre você, do que você consegue, do que não Uhum, consegue, não importa. uhum.
não é? A visão dos outros para você é uma coisa e a realidade do que você e sua realidade é outra. Você tem que ter muita confiança em si mesmo. Isso é um exemplo muito bonito, Solange. Então, sim, eu concordo. E, assim, isso eu trabalhei, isso até, assim, é uma coisa minha, da terapia, eu não tenho vergonha de falar, porque é uma coisa minha mesmo, então eu posso estar expondo, né. Eu antigamente, eu tinha muita dificuldade, nessa questão, o que que os outros vão pensar? E a minha psicóloga batia muito nessa tecla de trabalhar, comigo. O que os outros vão pensar, é do olhando eles, sabe. Coloca em você e assim, coitada, o que mais trabalhou comigo é essa questão do olhar do outro, sabe? E hoje, graças a Deus, eu fui construindo, claro, às vezes não é, igual eu falo, não é todas as vezes que você está 100% falando, nossa, mas o outro está tudo bem. Não, claro, existem horários, dias que você pensa, mas o que a outra pessoa vai pensar? Eu sou humana, eu não sou robô. Então, assim, existem dias que eu penso assim, claro, normal. Só que durante o meu caminho, eu fui caminhando para melhorar sempre, para tirar isso da minha cabeça. Mas o que será que ele vai pensar? Antigamente, dentro da própria faculdade, eu pensava, mas e se eu estou, por exemplo, de uma coisa besta, por exemplo, sei lá, algum erro eu poderia ter. E se eu tirar nota muito baixa na palavra? E daí, você tirou isso de Sim, novo. Eu tinha medo de coisas idiotas, dessas coisas, sabe? E com a ajuda da minha psicóloga, isso foi me fortalecendo. Antigamente, eu não via isso. Hoje eu consigo ver, porque assim, hoje eu passo por cima de muita coisa, tipo assim, as pessoas falam alguma coisa, eu falo, e aí? Eu respondo, a pessoa me fala, eu falo, também respondo, bato de frente, claro, não vou brincar com a pessoa, mas eu bato de frente, eu quero responder o que ela me perguntou, eu devolvo a resposta para ela, e eu jamais vou permitir o que eu permiti lá naquela época. Eu sim, permiti que pessoas passaram por cima de mim. Eu permiti, eu passei humilhação, passei discriminação, humilhação. E assim, isso não é ser vítima, não. Isso é o que eu vivi. Isso é a minha exatamente. história. Isso não vai sair de mim. É o que eu vivi. Então, eu, olhando o contato das outras pessoas, não deixe as outras pessoas fazer isso com vocês, sabe? Nem se tiver ir na terapia todo dia, vai todo dia, isso ajuda. Então, assim, a minha cabeça hoje é outra, eu não tenho a mesma cabeça de antes, sabe? O Sim, mesmo exatamente. pensamento, o mesmo Engraçado, Solange, pensamento. uma coisa que eu aprendi com terapia também é que quando alguém duvidar de você, você não necessariamente precisa rebater, né? Depende da situação, mas é muito importante que você Sim, negue o que a sim, pessoa está exatamente. falando, nem que seja mentalmente. Ela fala, não, você não consegue fazer isso. Aham, Ou mentalmente, aham, ou exatamente. com a voz fala, não, eu consigo fazer isso. Porque se a gente não negar o pensamento, ou então a crítica, para nós mesmos, na hora que ela chega, corre o risco de a gente acabar acreditando no que a pessoa está falando. Com certeza. E isso foi o que acontecia comigo na época, sabe. Até a minha psicopedagoga, na época, a Ana, ela falava isso, ela falava: "Solange, você o tempo todo, mesmo na fase adulta, eu tive que ter acompanhamento com uma psicopedagoga, porque eu tive defasagem na infância e eu não tive um acompanhamento por, Sim, assim, por falta de estratégia, assim, até da própria cidade. Ser pequena, não cresce". E aí ela fala: "Solange, as pessoas, elas colocaram sempre na sua cabeça, tipo, professor, pessoa que não tem nada a ver com você, que você não ia conseguir fazer isso, esquece elas. Pega você e faz o que você tem que fazer". E assim, no momento que eu coloquei isso na cabeça, que eu não precisava olhar outras pessoas, eu ia estudar, eu ia colocar rotina na minha vida, para estudar melhor, assim, olhando, eu deslanchei, as minhas notas começaram a subir, tipo, a bater recorde, sabe, graças a Deus. E assim, a primeira nota que eu tiro uma nota boa, assim, eu com a Ana, faltou estourar champanhe, porque assim, eu não tinha uma nota boa, porque eu não tinha um emocional bom,
sabe? Era só isso. E assim, eu continuei tendo acompanhamento com a Ana, foi assim, maravilhoso, e assim, estar com ela foi me fortalecendo, ela foi me ajudando, né, no caso, e era somente o meu emocional atrapalhou tudo. Nossa. E assim, claro, as outras pessoas se atrapalhou, né, também. Não, e sabe o que é muito engraçado, Solange? As pessoas te botam muito em caixinhas. Por exemplo, às vezes você tem uma Uhum. condição rara, ou até não precisa ser uma condição rara, pode ser outras questões na vida, né? Questões sociais, tudo. E É, aí, tudo que acontece na sua vida aham. é por isso. Ah, tá tendo nota baixa, é por isso. É, Ah, terminou com o é, namorado, é por isso. é E verdade. assim, as pessoas esquecem que você é uma pessoa inteira, né? E assim, muitas vezes são questões sociais, são questões de Exatamente. preconceito com as pessoas e não. Uhum. A síndrome muitas vezes não era o problema que as pessoas queriam que fosse. Você tem essa É, impressão também, Solange? exatamente. E às vezes, por exemplo, assim, você está passando no horário e a pessoa vai perguntar para você, até dentro da faculdade ou fora. Aí a pessoa vai perguntar, aí fala, ah, não, mas coitada, eu tenho. Tipo assim, meu Deus, desanimar. Coitada, eu tenho. Eu não fala, às vezes, o pior ainda, às vezes a pessoa fala assim, coitada, ela é doente. Não, e às Senhor! vezes você não tá Tipo assim, nem a pessoa pensando nisso, não você vê. até Eu não esqueceu, né? olho. Não, não, coitada, eu assim, meu Deus, coitada, tipo, olha o meu tamanho. Gente, e a pessoa olha e fala isso, tipo assim, coitado, quando eu falo coitado, eu quero morrer, sabe, eu quero morrer. E assim, hoje, se a pessoa falar uma coisa, eu, foi o meu modo de defesa que eu arrumei na terapia para, assim, confrontar quem desacredita, mas assim, confrontar não deixando, eu questiono a outra pessoa. Por exemplo, se ela fala alguma coisa, eu falo, mas por que você está falando isso? Tipo, você não consegue? Eu consigo que você refaça, sabe? Desse modo. Sabe? Antes eu não tinha esse posicionamento, hoje eu tenho. Mas, igual eu falei, existem momentos, a gente não é 100% o tempo todo, que nem, é igual. ah, você não é um mundo cor de rosa, sem nenhum problema todo momento, né? Mas você, você conseguindo dar o seu melhor ali, você podendo dar o seu melhor, é isso, sabe? Solange, em relação aos pacientes, porque a gente sabe que enfermagem tem muito contato com pacientes, às vezes até que o próprio médico, né? Como é que foram essas relações? Sim, aham. Hum, Nossa, olha, isso para mim é 100% maravilhoso. Jane, a minha relação com os pacientes é assim, foi e quando eu tenho contato, às vezes eu encontro algum paciente na rua, eles falam, nossa, que saudade de você, você não está trabalhando lá mais? Os pacientes, graças a Deus, eu assim, tenho o maior orgulho de falar, eles sempre me adoravam. E eu falo isso com orgulho positivo, porque assim, eu sempre tratei todos com o maior carinho, não tinha discriminação, tipo, particular, nada. Eu amava, sim. eu falo para a minha psicóloga assim, eu amo o povão, eu gosto de cuidar de paciente do povo, eu amava trabalhar, fazer estágio no SUS, e, assim, aquele tanto de gente, eu amava, e eles também sempre me deram um retorno positivo com paciente, por incrível que pareça, eu nunca tive um paciente durante Não. todo esse processo meu na universidade, não tive um preconceito em relação ao paciente. Nunca. Parece que os, Que eu me lembro, nenhum. caramba, parece que os pacientes do SUS eles estão tendo mais consciência do que os doutores da sua Ah, faculdade, então, né? Tipo, dos seus professores. isso prova, isso prova que, assim, às vezes, um diploma não quer dizer nada, né? Às Com vezes, certeza. a humildade, a empatia está, às vezes, naquela pessoa que nem estudou, mora lá na roça, mora lá naquela cidadezinha simples, mas a pessoa tem empatia, ela não te trata, ela te respeita, né? Aceita as E ela não é diferenças. estudada, não é formada. Com certeza, aceito as diferenças, sabe? E com os pacientes eu não tinha problema algum, sabe? Nunca tive, nunca. Nossa, que bonito, né? Então, Uhum. mas Solange me disse, a fé foi importante nessa toda a sua trajetória? Com certeza, Liane, eu estava te falando da religião, né? Eu sou evangélica,
Eu Uhum. sou e assim, a fé para mim é o essencial na minha vida. Mesmo com a turbulência toda que eu passei, essa coisa toda que eu passei ali na universidade, às vezes, eu ia no meu quarto, assim, à noite, porque eu morava sozinha, eu e meu cachorrinho, eu entrava no meu quarto, fechava o meu véu, e eu ia orar, e assim, eu não às vezes eu não conseguia, assim, só de lembrar, já dá um nozinho, mas tudo bem. Eu ia orar, eu ajoelhava e, assim, eu lembro que tinha noite que eu não conseguia nem falar, sabe. Eu sentia, eu deixava só as lágrimas escorrendo dos meus olhos, porque eu não tinha nem força para falar. E E a oração mais eu lembro sincera. que, assim, eu ia, assim, eu até emociono um pouco, porque Deus nunca me desamparou. Todas as vezes eu ia na igreja, eu sempre ouvia a palavra de Deus, e ele sempre falava com a minha alma, sabe. E assim, eu sentia Deus pertinho de mim, então, durante a faculdade, eu sabia que eu ia conseguir, independente das pessoas que me ajudavam, tinha um ser lá em cima, né, um Deus que estava olhando para mim e que eu ia conseguir. Eu tinha isso em mente, eu sabia que eu ia conseguir. E assim, então, eu venci a faculdade pela fé. Eu posso falar que eu venci a faculdade pela fé, porque se não fosse pela fé, eu não tenho outra coisa para falar, sabe. Se não tivesse Deus 100% comigo, eu não teria conseguido, sabe. Não teria como. Porque foram muitas coisas, muitos desafios, assim, a gente fora, às vezes é irracional o que aconteceu. Então, assim, se não fosse a fé, eu não tenho nem o que falar, sabe. Foi É pela só Deus graça, né, mesmo, Solange? e só gratidão a Deus. Foi pela graça. Sim, foi pela graça de Deus e também com o apoio, né, da minha família, Claro. que sempre esteve comigo, independente das coisas que aconteciam, a minha mãe sempre estava comigo, não desiste, e assim, sempre, sabe. E graças a Deus eu consegui, sabe, mas aí eu sempre coloco, a fé estava comigo. Por mais que eu não soubesse naquele momento, hoje eu tenho a plena consciência, foi a fé que me salvou e me ajudou a concluir aquela faculdade, sabe, a minha graduação. Você estava comentando comigo que você gosta muito de artes, é verdade? Sim, eu sou assim, eu adoro artes, eu sou apaixonada pela música. Eu falo que eu vivo música sem ser música, sem ser músico, sem ser música que toca em mim, assim, eu sinto música de longe, sabe. Aonde tá tocando eu tô sentindo, parece que eu sinto música demais, sabe. Eu amo ouvir música, todos os dias eu ouço música, e assim, eu sei tocar, na verdade, quando eu era criança, eu comecei a fazer aula, de órgão, teclado, mas eu parei porque eu sabia, aí eu comecei a ver, a notar que eu sabia tocar de ouvido. Então aí pra mim não tinha graça eu olhar a nota, eu sabia de ouvido. Eu sabendo tocar de ouvido, parece que perdeu a graça. Então assim, aí tudo que eu sei, cantar, eu sei tocar. E isso, por exemplo, se você está ouvindo uma música dali, daí da sua casa, eu estou ouvindo aqui, se tiver um teclado, parece que assim, a nota vem na minha mente na hora, só que eu não preciso ler a nota. É como se eu falei que minha tia falava, é uma mágica, tipo, é como se eu sentisse a nota no meu pensamento e eu passo pelo teclado, pelo órgão, pelo piano, que seja. Então, assim, é muito sensorial, sabe? É muito sensorial isso. E isso eu trago desde quando eu era criança, sabe? Eu amo tocar música, amo ouvir também, e assim, ouço bastante, nossa, ouço de tudo. Entendi. Mas você Beethoven, você amo Beethoven. Oi? Vivaldi, Eu ouço diário, aham. Ouço música clássica, sabe. Isso me acalma muito, às vezes devido a alguma ansiedade, assim, ouço muita música clássica, mas também ouço qualquer tipo de música, sabe. Tipo assim, eu gosto muito. mas você já chegou a participar na igreja da música?
Não participei, porque eu não quis tocar, em Sim, relação às notas, aí para participar, aí você tem que seguir um método, mas assim, eu já entendi. conheci um método, tipo, um método Bona, não sei se você conhece, Bona no Brasil, tem aqueles métodos de criança, eu já passei tudo, mas não, só que aí não me interessava mais, porque eu já sabia de ouvido, eu não queria ficar olhando, eu queria tocar sem Nossa, olhar. E mas aí é, aí eu só toco. eu acho as pessoas muito quadradas, sabia, Solange? Porque se você sabe pelo ouvido, por que que você precisa do método? O método Uhum. é apenas um meio. O método é meio para chegar em algum lugar. Se Isso, você não aham, precisa daquele meio, por que que as pessoas é. insistem nisso? Tem muitas histórias assim de Então, músicos né? famosos que eles foram humilhados inicialmente Uhum. por exemplo, sabia que Luiz Gonzaga, ele foi rejeitado inicialmente numa escola de música, porque ele Hã. não sabia o que era um si, o que era um bemol, mas ele tocava perfeitamente, ele sabia Nossa, melhor do que os sério? Não outros. sabia. Nossa, e tem muitas histórias assim É, não de sabia, não músicos sabia. muito famosos, Aham. de muito Nossa, sucesso, que não inicialmente sabia. foram rejeitados por isso. Sim, também tem ai meu Deus, como é o nome dele, ele era cego, né, ai meu Deus. Beethoven? É Ou não, Beethoven Beethoven? não, Não, qual é? desculpa, acho que Beethoven, isso. não. Beethoven? Isso, eu amo Beethoven, eu amo Beethoven. E assim, ele era certo, você vê as músicas, a melodia de Beethoven é maravilhosa. Assim, foge de total várias músicas, assim, Nossa, excelentes. E ele era certo, né? As composições dele é fora do normal. mas isso serve para a vida acadêmica, sabia, Solange? Porque às vezes você sabe alguma coisa, por exemplo, eu vim da Uhum. clínica, né, e estou agora no ambiente mais de pesquisa. Ah, Às vezes você sabe uma coisa aham, porque empiricamente você sim. viu aquilo, você sabe fazer, mas você não tem aquele método quadradinho da academia e as pessoas te julgam por isso, É, entendeu? Mas se você sabe, você exatamente. sabe. É. Se vem do coração, é mais profundo ainda do que aprender pelo método, entendeu? Não que o método Então, não e assim, seja. igual eu falei, aham. Claro, e assim, eu falo que, quando eu estava na universidade, eu falava às vezes as professoras, algumas, né, falam: "Ah, mas você não vai conseguir devido a isso, a isso", mas eu tinha certeza que eu sabia. E uma coisa que eu sempre deixei muito frisado, assim, bem assim, eu jamais iria realizar algum procedimento que eu não conseguiria Sim, fazer. Se se eu não posso, se eu não quero que aconteça comigo, eu jamais vou invadir o outro, né, porque é uma pessoa, não é um boneco, não é um robô, nada, é uma vida, eu jamais iria, nunca iria, até hoje, se eu não souber de alguma coisa, não faço, procuro saber. Isso se chama humildade e se sim. chama também a relação da pessoa com o estudo, com a pesquisa, seja, você não sabe, procura saber. Só que existem muitas pessoas hoje, não sei, mas vou fazer de mais ou menos. Ao contrário, você não pode saber. Até eu carrego uma frase comigo, que você é o que você faz quando ninguém está te vendo. Quando ninguém, quando ninguém está olhando para você, você é aquilo. O seu caráter é aquilo. Né? Porque quando todos estão te vendo, é simples, você molda, né, como você quer. Agora, quando ninguém está te vendo, você está fazendo uma coisa, precisa fazer uma coisa sozinha, você é aquilo. Ninguém está te vendo, mas você carrega o seu caráter através daquilo, né. E eu, graças a Deus, eu jamais iria fazer ou realizaria algo, ao contrário, sabe. Me conta, como é que foi sua formatura? Olha, a minha formatura foi maravilhosa, foi Muito assim, para comemorar. grandiosamente, foi assim. Eu não tenho palavras para falar a emoção que eu senti, porque, assim, tudo que eu construí e todo o desespero, aquelas coisas, acabou ali, sabe. Foram assim, infelizmente, da minha formatura, estava na pandemia, então, assim, não Eita, deu para chamar tanta gente, mas mesmo assim, tinha muita gente assistindo online, que eu fiz live, e assim, foi a coisa mais linda do mundo. E assim, Deus uma vez, cada pessoa tem a sua religião, né, respeito, independente de qualquer pessoa, assim, cada pessoa, entende. E assim, uma vez eu fui na igreja, e Deus falou comigo, pela sua palavra, que ele ia me formar, e isso eu falo da fé novamente, né, ele ia me formar, e aquelas pessoas que,
duvidaram de mim, iriam me reclamar também. E assim, isso eu carreguei comigo, mas sabe quando você pensa: "Ai meu Deus, será que isso vai acontecer?" E quando eu falei, a primeira coisa que quando eu subi no palco, as pessoas que duvidaram, de mim, e isso é um orgulho que eu carrego até hoje, como eu falo, é um orgulho positivo. As pessoas que duvidaram, elas tiveram, porque assim, aí a emoção tomou conta de muitas pessoas. Eu falo emoção porque elas conheciam a minha história. E aí o pessoal levantou e as pessoas que não queriam transformar, elas foram, né, obrigadas a levantar e me aplaudir de pé, sabe? Isso para mim não tem coisa melhor que isso. Para mim foi uma vitória, porque não que eu queria humilhar essas pessoas, mas que elas tivessem também, sentisse que eu não fui o que elas queriam que eu parasse no tempo. Que eu consegui, né, claro, com muita dificuldade, lutas e tal, mas assim, foi maravilhosa. Eu tenho o vídeo da minha formatura, depois até vou postar na minha rede social, que eu tinha parado, mas eu vou postar de novo. E assim, assim, incrível, sabe? Foi incrível. Eu também tive participação. A minha psicopedagoga fez uma surpresa para mim. Nossa, foi assim, maravilhoso. E Nossa, assim, que ter lindo, ela assim. lá, ela que ela foi comigo, foi assim, foi maravilhoso, sabe? A minha família também foi um pouco, não poderia ir muito, mas assim, foi assim, não teve coisa melhor do mundo do que ter formado, sabe? Claro, eu tive essas coisas, mas também teve os pontos positivos, né? Tipo, pessoas que me apoiaram também. Não eram muitas, mas tinha os professores bacanas, não eram muitos, não. Tipo, contado na mão, dado 2 dedos só. Mas, tipo, teve esses professores também. E assim, foi maravilhoso a minha formatura, sabe? Eu Nossa. nunca vou esquecer. Por mais que eu passei essas coisas, a minha formatura foi um marco na minha vida, sabe? E ficou com um sentimento assim de valeu a pena. Nossa, valeu a pena. Aham. Quando eu fui subir a escadinha, eu falei: "Meu Deus, eu não, será que eu tô cega? Será que eu tô indo mesmo pra falar? Será que eu tô falando?" Tipo, Será aí que é um ela sonho? meu coração, será que eu sonho? Tipo assim, meu coraçãozinho tá cabendo aqui. Não, Meu e eu acho coraçãozinho assim, vai sair pela oh boca. meu Deus. Eu acho assim que é muito importante, como a Bíblia fala, né, que os seus inimigos vão comer no seu banquete. E não é uma questão de mostrar que, ah, eu sou demais, mas assim, é Não. importante que essas pessoas Uhum. entendam que você não tem que caber no julgamento delas, que você não tem que caber na caixa que elas Exatamente. botaram em você, entendeu? Isso é muito Uhum. importante. Exatamente. Uhum. E que, Exatamente. e que muitas E isso é o vezes essencial. E que muitas vezes a pedra que é descartada, na verdade, é a pedra fundamental. Assim, te julgam por alguma característica, por isso você não vai conseguir, por aquilo você não vai conseguir. Mas é porque essas pessoas que julgam assim, elas não conseguem enxergar o principal. Entendeu? Elas, não têm Hum. uma visão Uhum. suficiente para enxergar a sua capacidade. E assim, eu vejo isso muito na minha trajetória também, que a maioria das pessoas, elas não vão ver o seu potencial. A maioria das pessoas, elas vai ver algo muito superficial e que às vezes você de fato está com alguma dificuldade em alguma coisa específica e elas vão julgar seu todo por aquilo. Mas muitas vezes, você fica surdo para essas pessoas e vão ter outras pessoas que vão enxergar seu potencial, que vão saber ver mais profundamente, quais são seus pontos positivos, suas Exatamente. dificuldades e que vão te realmente te botar para frente. Então, assim, fica surda para as outras e se apega com todas as suas forças às pessoas que dizem: você vai conseguir". Entendeu? Porque você escolhe quem você vai acreditar. Exatamente. Você vai acreditar nas pessoas que estão contra você ou as que estão a Uhum. favor? E aí, no final, é Então difícil, mas tem recompensa. tem. Valeu a pena. Eu falo que, eu falo às vezes, tipo, já falei com algumas pessoas, com algumas pessoas conhecidas, com a minha psicopedagoga na época, que se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria, porque eu passava de novo, eu aprendi muito também, durante a trajetória, aprendi que eu não devo confiar em todo mundo, não devo confiar em todo mundo, porque às vezes a pessoa está do seu lado, ela está atraindo você na sua cara, você está vendo, sabe? E isso diz respeito ao caráter, diz respeito à pessoa. E isso aí já não é problema meu, eu só me afasto, sabe? E isso, claro, dói, mas isso também é aprendizado,
sabe. Eu também aprendi isso durante a minha trajetória. Às vezes a pessoa Legal. chegava próxima a mim para tentar saber o que eu estava fazendo, para passar informações, sabe, essas coisas bestas, sabe. Nossa, e às vezes eu era meio boba na época, só que aí graças a Deus eu, amadureci demais, e hoje eu já não tenho essa visão mais, sabe. Hoje eu, amadureci e vejo que eu sou uma outra pessoa e, assim, as pessoas que me fizeram mal, e que não me deixaram pra baixo, eu afasto. Porque eu não preciso ferrar essas pessoas de novo que me fizeram tanto mal, né. Elas se me fizeram mal, eu afasto. E agora, se um dia eu achar que elas tipo, se eu achar que, vale a pena conversar de novo, tudo bem, mas assim, eu acho que aí, eu já estou numa outra diferença, sabe, eu estou num Sim. outro patamar. Não, e Eu assim, é sei me bom que vejam, posicionar, né. eu sei É aquele sim. ditado, né: "Quero que as É, inimigas tenham vida longa". ai, Pra amém. Com certeza. pra ver nossa vitória. Aham. Solange, eu vi que você tá com uma loja de artesanato agora? Sim, na verdade, ainda não é loja, é um ateliê. Na Ah, um verdade é um ateliê, é ateliê, isso, eu tô essa foi a começando palavra. agora. Ateliê, aham. Aham, sim, no momento é um ateliê, eu tô começando agora. E assim, tô começando porque nossa, são coisas que eu gosto de fazer. Eu fiz um curso, tô fazendo vários cursos também. E assim, trabalhar com a arte e com a resina, no caso, me deixa muito bem feliz, porque, eu posso passar o meu sentimento ali, você vê detalhes, você terra, eu vou pegar um modelo, mas igual, porque a resina ela é única, não tem como você fazer 2 peças de resina igualzinha, elas são diferentes. Porque se você fazer, uma flor de resina, a outra, mesmo você fazendo, não sai igual, porque você tem todo um movimento da resina ali, ela não sai igual, raramente sai meio um pouquinho parecida. E assim, eu trouxe a resina para a minha vida, ela entrou, chegou num momento ao qual eu estava precisando muito, porque eu acho que eu não cheguei a falar, assim, muito pra você, mas não que eu não saí da enfermagem, eu dei um tempo, porque eu precisei também cuidar da minha saúde mental, Sim, cuidar de mim, porque por eu ter passado muitas coisas, isso foi, criando em mim uma certa dificuldade, tipo assim, até para viver um modo, entre aspas, normal, sabe, eu disse: "Não, eu preciso parar", e isso independente de ninguém falou que eu precisava falar, fazer isso. Claro, conversar em terapia, mas não tive, por exemplo: "Ah, eu psicóloga falou isso", não, ninguém falou nada. Eu fiz porque eu fiz, sabe, eu fiz consciente que eu estava fazendo, dei um tempo na enfermagem, isso não significa que eu saí da enfermagem, eu dei um tempo, porque eu preciso colocar minha saúde mental em dia para eu viver melhor, e isso que importa, sabe. O que eu vivi lá atrás já passou, sabe, foi uma coisa sofrida? Claro que foi. Só que assim, tá lá atrás? Tá. Lá no futuro? Não sei se é o futuro, eu sei agora o presente, que eu estou vivendo, trabalhando com minhas resinas, mexendo com as minhas coisas, isso que eu quero implantar agora, sabe. O que vai acontecer depois, nossa, trabalho em terapia e tá bom demais. E assim, o que é muito importante agora é eu estar bem, com a minha saúde mental, com o meu corpo, com todo, na verdade, né. E como eu estou cuidando de mim nesse momento, tendo cuidado. Também eu acho muito importante falar, igual a gente chegou a conversar, de ter um acompanhamento com um médico de confiança, sim. um psiquiatra de confiança, um psiquiatra de confiança. Eu tenho uma psiquiatra maravilhosa, muito de confiança, assim, ela me dá muita abertura, a gente conversa muito, e assim, não é aquela coisa de, por exemplo, você tá um pouco gordinha, eu falo pra mim, eu tô um pouco gordinha, e assim, você ter relação com o corpo seu, mas com uma conversa leve, sabe, não ter aquela imposição das pessoas. E eu sinto muito bem, e assim eu vou trabalhando com as minhas resinas, vou cuidando da minha saúde mental, e assim, um dia de cada vez. Não adianta fazer, uns 10 correndo, uns 10, passar o carro na frente dos 2, né, não adianta. Então assim, eu vou indo, sabe.
Isso que interessa para mim. Não adianta passar o carro na frente dos bois. Com calma, a gente vai lá. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente tem uma visão, Solange, muito utilitarista, no sentido, eu vou fazer essa faculdade para ter esse diploma, eu vou fazer esse curso para ter essa formação. Mas na Ah, trajetória a gente percebe que sim. não é isso, né? A gente não tá só por isso, só pelo Ah, conhecimento. Às não, vezes a gente precisa não, passar não por é. algo mais Uhum, para moldar a sua mentalidade, para construir a sua alma. O exatamente. estudo, a faculdade, muitas vezes ela Sim, é o crescimento da sua alma também, não é só aquela coisa, né, do não, com utilitarismo, do que certeza, você com aprende para certeza. isso, né? É, sim, sim. E assim, no momento, anteriormente, quando eu formei, eu era muito cobrada, assim, das pessoas, tipo, pessoas de fora, muitas pessoas falam: "Ah, mas e agora? Você vai fazer pós-graduação do quê? Você gosta? Você vai prestar concurso?" Prestei vários concursos, quase passei em alguns, e assim, já fui chamada para fazer entrevistas, como eu já te falei, né, não sei se eu posso mencionar nesse gancho aqui, e assim, naquele momento eu não estava, eu acho que bem emocionalmente, então não iria adiantar, sabe. E isso é meu, é uma coisa que é minha, não é porque a pessoa tal falou ou porque tal pessoa acha, isso é meu, isso quem vai decidir o momento, se eu tiver de voltar alguma coisa, meu, sabe, é uma coisa que é minha. Eu acho que a nossa decisão tem que ser nossa, uma firmeza, sabe, a gente está tudo bem, sabe. E até eu ia te falar, pegando um gancho nessa nessa questão, nessa questão de ser na verdade, do preconceito do trabalho, né. Eu, assim, eu tinha todas, requisitos, por exemplo, de um currículo bom, graças a Deus, tinha muito congresso, tinha tudo. E as pessoas me chamavam, e quando eu chegava no estabelecimento, tipo, num hospital ou em algum lugar que fosse me chamar, aí, por exemplo, a moça, a secretária, vinha com o nome, Solange, tipo assim, eu estava sentada e tinha uma outra pessoa qualquer, "Solange, é você?" É outra pessoa. Aí eu falo: "Não, Solange, sou eu". Aí ela: "Ah, é você?" Eu falo: "Não, não sou eu não". "Claro que sou eu". Tipo, é diferente, né. E tipo assim, eu queria morrer. E assim, várias vezes acontecia isso. E aí, tipo, você tá lá sentada e a pessoa vem, Solange, olha pra nunca olhava pra mim. Aí uma vez a secretária, assim, eu acho do laboratório, tipo, eu cheguei lá, eu estava sentada e tinha uma outra moça, assim, "Solange, é você?" Aí ela: "Não". Eu falei: "Oi moça, bom dia, Solange é eu". É diferente, né, mas sou eu. E deu uma risadinha. Mas assim, isso é desgastante. Acaba sendo desgastante mentalmente. Às vezes isso não passa assim, fisicamente da gente, mas mentalmente a gente precisa trabalhar, a gente não dá conta, sabe. E aí eu fui vendo que não, eu poderia fazer outra coisa e tá tudo bem, e não tem nada a ver com isso, com as minhas coisas. Eu quero trabalhar e isso não é somente por dinheiro, é porque eu gosto, eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu amo ali, não que eu não ame enfermagem, gosto de enfermagem, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de cuidar de vidas, mas isso, nesse momento, estava fazendo eu sofrer, porque eu passei por muita coisa, e não cuidei e assim, parece que eu passei num vendaval, fui cuidando do vendaval, mas ainda faltou um pouco. Então, eu cuido do resto e tá tudo bem, sabe. E tá tudo bem isso assim também. Sim. E eu acho que, na verdade, Solange, muitas vezes é uma entrega, é um processo de entrega para o seu processo, e não necessariamente uma obrigação, né? Você está cumprindo a obrigação porque É, você fez esse curso, então sim, você tem que trabalhar com é, isso. Mas assim, não, exatamente. tudo bem se você for seguir outro caminho também. Cada um tem sua história, cada um tem. É Sim. entregar para o que você é. Exatamente. E encerrar, pela coisa que eu quero, né, naquele momento, na coisa que eu estou sentindo bem, né, estou Sim, sentindo bem, estou sentindo, eu estou positivamente ali, estou feliz, ali eu vou me ver ali, claro que eu vou igual a minha psicóloga falava,
o seu processo, eu sempre falo isso, do seu processo, eu sempre tenho isso na minha mente. O seu processo é o seu processo, e assim, ninguém vai viver, ninguém vai passar por uma coisa que eu tenho que passar, certo? Por Sim, exemplo, eu passei por isso, por todas essas coisas, ok. E assim, ninguém vai falar o que eu tenho que fazer agora, não, porque só quem viveu a minha história foi eu, sabe? Quem calçou o sapato com dificuldades foram eu, sabe? Não foram outras pessoas. Claro, outras pessoas falaram, desestimularam, sim, mas quem viveu ali um processo de todo crescimento foi eu. Então, eu sei do crescimento, das dificuldades. Então, aonde eu devo estar agora, diz respeito a mim. As pessoas exatamente. não têm que falar nada. E para falarem, acontecer de falar, hoje, a Solange de hoje, tipo, entra toda aqui, a outra são. Claro, igual você disse, às vezes acontece da gente ficar um pouco mexida. Lógico, eu não sou um robô, mas no outro dia, vai pra terapia, tadinha da psicóloga, vai pra terapia, tá em dia, tá maravilhoso, você continuou, sabe? E assim, é isso, eu não tenho que. Tadinha da minha psicóloga, coitada, Sim, coitada. exatamente. E uma coisa que eu falo, Solange, quando alguém quer vir dar opinião, porque você tem que fazer isso, porque você tem informação para isso, é assim, isso não tá na lei, não tá regulamentado em lugar nenhum, então é apenas uma opinião sua. E é Aham, exatamente assim que eu respondo, sabe, Solange? Para ficar muito claro que eu aham. não tenho que me regulamentar por opinião de absolutamente ninguém. Ah, então me fala, Solange, como é que foi sua vida em relação a Então, relacionamento? aham, sim. Então, sobre relacionamento também, é uma coisa que o pessoal, eu falo pessoal de fora, né, que não conhece, às vezes as pessoas perguntam assim: "Nossa, mas, você tem relacionamento com outras pessoas? Você já namorou? Você é solteira?". As pessoas têm essa curiosidade, né, que Sim, às vezes a pessoa que é portadora de uma síndrome, não só eu falo, síndrome de Moedas, mas existem outras síndromes também, claro. porque eu acompanho outros portadores, e que é mais ou menos do mesmo nicho, né, que é mais ou menos desse jeito. E aí as pessoas têm essa curiosidade. E aí, uma vez numa palestra, uma pessoa chegou, né, eu estava falando da síndrome, que eu já tive namorado, já saí com várias pessoas, no bom sentido, cada um no seu tempo, e assim, no seu tempo. E assim, calma, calma. E assim, Muitas e pessoas. aí a pessoa perguntou, é, com muitas pessoas, muitos contatos. E a pessoa perguntou, Gostei. mas como é pra você? Como é pra você, tipo, beijar, assim, eu falo, gente, olha, eu beijo normal, alô? Aí a pessoa, mas, tipo assim, eu acho que ele não é um homem, aí eu acho que a pessoa, tipo assim, não conformava que era normal. Aí ele falou assim, mas é normal, assim? Aí, assim, assim, às vezes eu incorporo, tipo assim, na palestra, em alguns lugares, eu sou muito eu, sabe? Eu não tenho essa coisa de ficar vestindo uma coisa que eu não sou, colocando outra pessoa. Não, eu sou eu mesmo em qualquer lugar. Aí eu falei, olha, eu beijo igual todo mundo. Se você quiser experimentar, vem mas é de verdade, claro que é, filho. Não tem outra coisa. Só que eu acho que não é nem por maldade. Esse cara não foi por maldade, Sim, foi por curiosidade. E pra mim tá tudo bem, eu respondo normal, sabe? Foi por curiosidade dele, eu deixei, eu depois caí na risada, tá tudo bem. E assim, depois eu já tive relacionamento, de namorado, já namorei, e assim, só que hoje, no momento, eu tô solteira como fala? Por livre e espontânea vontade. Se tiver alguém, a gente vê, vamos ver como que. Mas a minha vida está ótima, assim, então, por enquanto, ótima, maravilhosa. Mas assim, eu não, isso é uma coisa muito da gente, uma coisa muito normal. Como existem pessoas de 42 anos que também é solteira. Eu não vou colocar um rótulo, nossa, eu preciso arrumar um namorado, preciso casar. Não, sabe? Isso não é, não é fato para mim. amei conversar com você, Solange. Você é uma daquelas pessoas inspiradoras que a Eu gente também. conhece, tá? Amei nossa conversa. Agora me fala, Obrigada. você quer deixar Eu alguma também. mensagem final para quem está assistindo?
Vou deixar uma frase, né, na verdade é uma colocação, eu acho que primeiramente, sem Deus e sem a fé, a gente não chega a lugar nenhum. E eu gostaria de deixar uma mensagem, principalmente para aquelas pessoas que são, na verdade eu contei a minha história, então eu peguei, nesse sentido, da faculdade, universidade, em relação a professores. Eu gostaria de deixar uma mensagem diretamente, assim, direcionada a essas pessoas. Professores têm, um poder enorme de, direcionar, ajudar e transformar a vida de alguém. Mas eles também têm um poder, vamos dizer assim, de detonar a vida de alguém em alguns momentos, sabe. Então, assim, pense bem o que você está fazendo, se você vai ajudar ou se você vai atrapalhar. Se você for atrapalhar, dá um passo para trás, chama outra pessoa para não atrapalhar a pessoa, o aluno que precisa de ajuda. Se precisar de ajuda, chama outra pessoa. Se você não tem essa capacidade, tenha humildade, a humildade de falar: eu não consigo, vamos ter uma conexão melhor. Porque o aluno, quando tem a empatia de um professor, é totalmente diferente, sabe? Eu acho que é isso, a empatia que o professor tem com o aluno é assim, ele carrega para o resto da vida dele, sabe? É isso que eu carrego na minha vida com todos os professores que eu já tive, e infelizmente com os ruins também, mas assim, já passou, só fico com os melhores. Então, assim, eu falo para os professores, vocês que querem ser bons professores, tragam bastante empatia, porque isso faz, o aluno crescer em sala de aula, e fora dela também. Eu acho que é isso, e agradecer a você pelo convite, e agradecer a todo mundo que assistiu, tá assistindo, né, vai assistir. Isso foi uma conversa maravilhosa, eu gostei bastante. Obrigada, Solange, foi mesmo maravilhosa. Não se esquece de se inscrever, de seguir o canal. A gente vai estar sempre trazendo histórias como a de Solange, né? Pessoas inspiradoras que estudaram e tiveram sucesso na vida, mas não sem dificuldades. Um beijo, te espero por aqui.